Bom dia. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda em mais uma oração do dia. Ninguém fala sobre esse tipo de dor. Aquela em que você não está doente, não está em crise, não está passando por nada grave, você simplesmente se sente invisível, como se pudesse sumir e ninguém nem percebesse. É uma dor que não tem nome fácil, que não aparece em exame nenhum, que você não consegue mostrar para ninguém. E porque não dá para ver, as pessoas ao redor nem desconfiam que você está carregando isso. E o pior, você nem sabe como orar sobre isso, porque parece pequeno demais para levar a Deus, mas está te consumindo por dentro. Esse vídeo é para você. Existe um tipo específico de solidão que não recebe atenção suficiente. Não é a solidão de estar fisicamente sozinho. É a solidão de estar rodeado de pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, e ainda assim se sentir um fantasma. Como se você estivesse lá, mas ninguém te visse de verdade. Você fala e as pessoas respondem, mas ninguém realmente te ouve. Você está presente, mas é como se ocupasse um espaço que ninguém percebe. Ninguém te pergunta como você está. Ninguém pensa em te ligar. E aos poucos, esse sentimento silencioso começa a virar uma pergunta. Será que Deus também não me vê? Se é aqui que você está agora, fica comigo, porque essa oração e tudo ao redor dela foi feita para esse momento exato. Isso é o que acontece quando a gente se sente esquecido. A gente não fica só triste, a gente começa a acreditar em coisas, começa a acreditar que não vale o tempo de ninguém, que é demais ou talvez de menos, que as pessoas só aparecem para os barulhentos, para os engraçados, para os que parecem sempre ter tudo sob controle. Você começa a se comparar com quem parece sempre cercado de gente, sempre lembrado, sempre incluído. E essa comparação vai corroendo a sua autoestima de um jeito que você mal percebe. E a gente vai se calando, vai encolhendo. Para de se aproximar porque não quer ser um peso. E orar começa a parecer inútil, como falar para uma sala vazia. Você abre a boca para orar e pensa: por que Deus prestaria atenção em mim se as pessoas do meu lado nem lembram que eu existo? Você tenta, mas as palavras parecem cair no vazio. A sensação é de que até sua oração está sendo ignorada, e isso machuca de um jeito diferente, mais fundo. Esse pensamento aí, esse é a mentira favorita do inimigo, e a gente precisa destruir ela antes de orar. Porque você não consegue se abrir de verdade para alguém que você não acredita estar te ouvindo. Então, deixa eu te falar uma coisa primeiro. E preciso que você realmente ouça isso, não só leia. Tem uma história na Bíblia, e não é uma das famosas. Não é Davi e Golias, não é o filho pródigo. É a história de uma mulher chamada Agar. Você pode conhecer, pode não conhecer, mas a história dela é um dos retratos mais crus e honestos do que é se sentir completamente esquecida. É uma história que a maioria das pessoas passa rápido, mas que carrega um peso enorme para quem está passando por essa dor agora. Porque Agar não era uma personagem secundária para Deus. Ela era vista, era importante, era amada, mesmo quando ninguém mais se importava com ela. Agar era uma serva, não tinha status, não tinha voz, não tinha poder. Foi usada e depois jogada fora. E se viu sozinha no deserto, sem nada, acreditando que sua vida tinha acabado. Ela não tinha para onde ir, não tinha ninguém para chamar, não tinha nenhuma razão aparente para continuar. Era invisível para todos ao redor, esquecida, descartável. Exatamente como você pode estar se sentindo agora. E então, Deus apareceu. Não para um rei, não para um profeta, para uma serva que estava sozinha no deserto, completamente esquecida pelas pessoas. E Deus falou com ela. Deus foi até onde ela estava, no pior momento, no lugar mais vazio, quando ela já não esperava nada. E o que é incrível, ela deu um nome a Deus naquele dia. Ela o chamou de El Roi. Significa o Deus que me vê. Não o Deus que vê os reis. Não o Deus que só presta atenção nas pessoas importantes. O Deus que vê os esquecidos, os que choram sozinhos, os que não recebem uma ligação faz semanas.
Os que sentam à mesa e se sentem completamente invisíveis mesmo no meio da bagunça. Os que ficam olhando o celular esperando uma mensagem que não vem. Os que estão cansados de sempre ser os primeiros a aparecer e os últimos a ser lembrados. Esse é quem Deus é. E é quem você está orando agora. Agora, o que eu quero que você entenda sobre esse sentimento de ser esquecido, ele mente para você. Ele te faz sentir que você tem menos valor porque tem menos visibilidade. Mas visibilidade não tem nada a ver com valor. As raízes de uma árvore nunca são visíveis, mas tira elas e tudo cai. O oxigênio que você respira agora é invisível, mas sem ele, você não estaria aqui. Nem tudo o que sustenta a vida aparece nos holofotes. E você pode ser exatamente assim, essencial de um jeito que o mundo ainda não aprendeu a enxergar. Você pode ser alguém cujo trabalho ninguém nota, cujo sacrifício ninguém comenta, cuja dor ninguém pergunta. E você começou a igualar esse silêncio a ser sem importância. Mas silêncio das pessoas não é silêncio de Deus. São duas coisas completamente diferentes. As pessoas têm limitações, pontos cegos, dias ruins, e muitas vezes o esquecimento delas não é maldade. É apenas a fragilidade humana em ação. Mas Deus não tem ponto cego. Deus não tem dia ruim. Deus não acorda distraído e esquece de te ver. As pessoas esquecem porque são limitadas, estão distraídas, estão cansadas, estão lidando com as próprias coisas. Isso não é desculpa, dói, e a dor é real. Mas Deus não é limitado. Deus não se distrai. Deus não passa rolando pela sua vida porque apareceu algo mais interessante. A cada segundo de cada dia, você é completamente conhecido e completamente visto pelo que te criou. Cada detalhe seu, cada medo que você esconde, cada sonho que você ainda não contou para ninguém, cada noite que foi difícil demais, tudo isso está diante dele, e nada disso passa despercebido. E às vezes, não sempre, mas às vezes, Deus permite que a gente passe por temporadas de se sentir esquecido pelas pessoas para que a gente finalmente pare de buscar nelas o que só Ele pode preencher. Quando todo mundo fica em silêncio, Deus fica em voz alta. Mas você precisa estar quieto o suficiente para ouvir. Precisa parar de correr atrás de validação humana o tempo todo para conseguir ouvir o que Ele está tentando te dizer. E talvez esse momento de silêncio, por mais doloroso que seja, seja exatamente o espaço que Deus está usando para chegar mais perto de você. É isso que essa oração é. Não é uma fórmula mágica, não é uma forma de fazer as pessoas te ligarem de volta. É uma forma de ficar quieto, de ser honesto, de largar o peso de se sentir invisível e deixar Deus te lembrar de quem você realmente é. É uma forma de virar o rosto para o único que nunca desviou o olhar de você. De reconhecer que antes de qualquer pessoa te ver, Ele já te via. Antes de entrar na oração, quero que você faça uma coisa. Só uma. Respira fundo. Coloca a mão no peito se quiser. Sente o seu coração batendo. Esse batimento não é acidente. É Deus, a cada segundo, dizendo: eu não esqueci de você. Eu não parei. Você ainda está aqui porque eu quero você aqui. E enquanto esse coração bater, você tem prova viva de que ele não virou as costas para você. Ele está sustentando cada batida, cada respiração, cada momento. Tá. Vamos orar. Deus, vou ser honesto com você agora, porque acho que você já sabe de qualquer jeito. Eu me sinto esquecido. Sinto que estou sumindo, como se estivesse ficando invisível para as pessoas ao meu redor, e eu não sei como explicar isso ou se tenho o direito de sentir assim, mas sinto. Sinto fundo. Aquela dor silenciosa de esperar que alguém perceba,
que alguém pergunte, que alguém apareça, e ninguém aparece. Fico esperando uma mensagem, uma ligação, um sinal de que alguém pensou em mim, e o silêncio vai chegando. E eu fico aqui, tentando fingir que tá tudo bem, mas por dentro tá pesado demais. E em algum momento comecei a me perguntar se você também tinha me esquecido, se eu era invisível até para você, se minhas orações estavam chegando a algum lugar ou só ficando aqui, presas entre quatro paredes, sem destino. Eu sei que isso não é verdade. Sei isso na minha cabeça, mas meu coração precisa ouvir agora. Meu coração precisa sentir, não só saber, porque tem dias que a lógica não é suficiente e só a sua presença resolve. Então eu te peço, fala comigo do jeito que você falou com Agar no deserto. Ela não tinha nada e ninguém, e você a viu. Você apareceu para ela. Você a chamou pelo nome. Eu preciso disso. Preciso sentir que você me vê, não a versão de mim que as pessoas veem, não o quieto, o que nunca reclama, o que sempre parece bem, mas eu, o eu de verdade, o que está cansado de se sentir assim, o que está cansado de encolher, de esperar, de se perguntar se importa para alguém. Deus, eu te entrego esse sentimento. Não quero mais carregar isso. Tenho andado com esse peso, essa ferida invisível, tentando esconder porque não achava que era grande o suficiente para importar. Mas importa. Tem afetado como eu me vejo, como eu te vejo, como eu oro. Tem me feito menor do que você me criou para ser. E eu não quero mais viver encolhido assim. Me ajuda a parar de medir meu valor por quem lembra de me ligar. Me ajuda a parar de encolher toda vez que me sinto ignorado. Me ajuda a parar de acreditar na mentira de que preciso merecer meu lugar. Nos relacionamentos, nos ambientes, na sua presença. Me ajuda a entender que o meu valor não é decidido por quem me nota ou quem me esquece, que eu já sou suficiente porque você me fez, e isso é o que define quem eu sou. Você me fez, você me escolheu, não por causa do que eu faço ou do quanto espaço eu ocupo ou de quantas pessoas lembram do meu nome. Você me escolheu porque quis, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu provar qualquer coisa, antes de eu ser visto por qualquer pessoa, você já me tinha escolhido. E isso é suficiente. Eu quero que isso seja suficiente. Eu escolho acreditar nisso hoje, mesmo que meu coração ainda esteja aprendendo a sentir como verdade. Eu te peço que cure essa solidão, não só nas relações, mas de dentro para fora. Preenche os lugares que se sentem vazios, remenda o que foi partido pelo silêncio das pessoas. Restaura a minha autoestima que foi sendo corroída cada vez que eu me senti ignorado. Lembra de mim de quem eu sou quando eu esqueço. E me dá coragem para continuar aparecendo, continuar tentando, continuar indo, mesmo quando me sinto invisível. Eu sei que você me vê, Deus, mesmo agora, mesmo aqui, mesmo nesse momento em que eu mal consigo me ver. Obrigado por ser El Roi, o Deus que me vê. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou ao fim dessa oração, algo mudou. Talvez você tenha chorado. Talvez tenha sentido algo se soltar no peito. Talvez não tenha sentido nada ainda. E tudo bem também. Às vezes a cura é lenta, e isso não significa que não está acontecendo. Às vezes a mudança começa no lugar mais fundo, onde a gente não consegue enxergar ainda. Mas ela começa. E um dia você vai olhar para trás e vai reconhecer esse momento como o ponto em que algo virou. O que eu quero que você leve com você é isso. Se sentir esquecido pelas pessoas é real, dói, e você tem o direito de sentir isso. Mas nunca é, jamais, o quadro completo. O quadro completo é que você é visto por Deus com uma profundidade e um detalhe que nenhum ser humano é capaz. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o pensamento que você teve às 2 da manhã. Ele sabe o sorriso que você fingiu essa semana. Ele sabe a oração que você não conseguiu terminar,
porque as palavras acabaram. E ele não ficou impaciente, não ficou entediado. Ficou lá, ouvindo até o silêncio. E ele não vai a lugar nenhum. Não tem temporada ruim sua que vai fazer ele se afastar. Não tem versão de você que vai fazer ele desviar o olhar. Você não precisa se arrumar para chegar até ele. Não precisa fingir que está bem. Não precisa ter as palavras certas. Você só precisa aparecer, do jeito que você está. E ele já está lá. Volta para essa oração quando precisar. Não tem limite. Não tem vezes demais. Cada vez que sentir aquela onda de solidão subindo, volta, fica quieto e se lembra: eu sou visto. Salva esse vídeo se precisar. Manda para alguém que você sabe que está passando por isso também. Porque às vezes a coisa mais poderosa que a gente pode fazer pelo outro é simplesmente dizer: ei, você não está sozinho nisso. Se isso te ajudou, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir.